Bom dia, pessoal. O podcast Canaltech de hoje está começando agora com as principais notícias do mundo da tecnologia. No Brasil, o impacto das redes sociais é simplesmente avassalador e importante do ponto de vista do usuário. Segundo o relatório digital 2024, produzido pela We Care Social e Meltwater, os brasileiros passam, em média, impressionantes 9 horas e 13 minutos por dia conectados à internet, com 3 horas e 37 minutos dedicadas exclusivamente às redes sociais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Antônio Gelfusa Júnior, que é especialista em redes sociais. Então vem comigo que o nosso podcast de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. WhatsApp, Instagram e Facebook lideram as preferências, com taxas de alcance que superam 90% entre os internautas. Esses números posicionam o Brasil como o segundo país no mundo em tempo online, atrás apenas da África do Sul, o que evidencia como as plataformas digitais moldam o cotidiano e as interações da população. É sobre isso que eu converso agora com Antônio Gelfusa Júnior, que é especialista em redes sociais. Antônio, 9 horas por dia na internet, 3 horas dedicadas às redes sociais. É muito tempo conectado? É bastante tempo conectado. Para os brasileiros, 9 horas e 13. Em segundo lugar, de forma global, só perdendo para a África do Sul por 11 minutos de diferença, né? Então, vamos dizer aí que é um certo empate técnico, mas é uma boa carga de tempo conectado. Muitos especialistas em saúde dizem que estamos mais conectados do que tempo dormindo, que é onde a gente deveria também estar concentrando parte do repouso. Mas é o que de fato está acontecendo. Na parte do mercado publicitário, muitas oportunidades, anúncios em processo de crescimento constante. Na parte educacional e aí de saúde, a gente vê alguns problemas nesse excesso de conexão, como os dados têm apresentado também. Antônio, agora existe algum estudo, algum indício de por que o brasileiro passa tanto tempo nas redes sociais? Sempre foi dito que os brasileiros, eles sempre, além de muito simpáticos, gostavam bastante de interagir. Muito antes dessa nova era online, onde a gente também é coprodutor, porque as pessoas elas participam das redes, elas oferecem conteúdos, elas interagem. O brasileiro ele já gostava de participar de programas de TV, de cartas que enviavam para a redação. Então as redes sociais elas só permitiram que eles pudessem ser atores não mais coadjuvantes, mas ativos e participantes. Mas o Brasil ele é um fenômeno mesmo, porque é um dos países que mais acessam redes sociais, é um dos países que estão mais conectados em streaming, em outros produtos tecnológicos de serviços online. Então eu acho que tem muito a ver também com o fator cultural, de ser um país que gosta muito de interagir entre as pessoas, entre as disciplinas, entre os processos, e eu acredito que é uma característica nossa também. Antônio, e do lado das empresas, você acha que é uma boa oportunidade? Ou seja, tem muita empresa já de olho nesse tempo todo que o brasileiro passa online? Tem sim. Olha só, em 2022, 82% do tráfego global ele foi em vídeos, Então, o vídeo ele tem sido uma forma muito importante de comunicar. Obviamente, algumas plataformas aproveitaram esse momento, como o Instagram, que trouxe o Reels, como o próprio TikTok, que cresceu nos vídeos de menor tempo. E esse mercado de anúncios em todas essas plataformas, e aí do LinkedIn, que é mais empresarial, até Instagram, Facebook, faturou cerca de 720 bilhões de dólares no ano passado. Nós estamos falando de quase de 1 trilhão. É muito dinheiro, é muito investimento. Então, realmente, as empresas nunca, como na história, estão tendo oportunidades de serem vistas nas redes sociais, falando de produtos, de marcas, de serviços, mas também nunca antes da história eles também precisam ser decisivos do ponto de vista de se posicionarem bem, no ponto de vista de serem lembrados, mas principalmente serem escolhidos, porque a concorrência nos mais diversos segmentos é muito grande. Então, estar bem posicionado nas redes é importante, estar em todos os canais digitais também, mas você também ser relevante com a sua publicidade e ser escolhido, aí é um ponto de estratégia de marketing que tem que ser bem feita e bem efetiva mesmo. Antônio, você acredita que isso também abre espaço aí para mais criadores de conteúdo? Abre sim. Existe até uma nova terminologia que é o prosumidor, que é o produtor consumidor. Então você vê que hoje não é só o consumo das redes, mas as pessoas elas estão produzindo muito conteúdo.
E a gente não via isso, né? Você falava do mercado pet há alguns anos atrás, você tinha algumas revistas do segmento. Hoje você tem centenas de veterinários falando das mais diversas especialidades, falando de arquitetos, engenheiros, médicos em suas especialidades, professor de ensino infantil, universitário. Então a gente tem realmente uma oportunidade muito grande de se falar dos mais diversos temas, das mais diversas especialidades. Então a gente vive um momento de um mar de informação ainda maior do que a gente já vivia, né? Antônio, quais são os queridinhos aí dos brasileiros nas redes sociais? É Facebook, Instagram, YouTube, né? Por onde os brasileiros perambulam aí online? O WhatsApp ele ainda é o campeão, com 93% dos acessos. Mas aí lembrando que o WhatsApp ele também não é só um produtor de conteúdo. As pessoas usam para fechar negócios, para conversar, para se relacionar em grupos. Então tem uma boa mistura, mas ainda é a principal, mais acessada, né? O Instagram ele chega em segundo lugar aí com 90%, Facebook com 80% e o TikTok, por ser uma rede social mais nova, com seus 65%. É claro que cada uma tem o seu perfil, mas nós estamos falando aí de redes bem consolidadas, com audiência relevante, né? Antônio, como você falou lá no começo, né? Em comparação com outros países, o brasileiro fica muito tempo conectado, né? Fica muito conectado. E isso também nos traz alguns problemas, né? Como essa grande onda de desinformação. Que o Brasil, em comparação, saiu uma pesquisa de alguns meses da Truth Quest, que de 20 países das principais economias, o Brasil está em último lugar na categoria de adultos que sabem diferenciar uma informação verdadeira de uma informação falsa, o que revela, né, baixa educação midiática. Então, esse excesso de conexão do Brasil em relação a outros países, ao mesmo tempo que revela, né, grande sociabilidade, né, conexão, também nos revela um problema de desinformação, nos revela problema de talvez de falta de controle. Será que é necessário esse alto tempo de conectividade? Será que também não está fazendo mal para a saúde? As pesquisas do campo ligadas à saúde, à mente, né? Enfim, a saúde cerebral estão dando conta disso, né? Talvez esse excesso de conexão também esteja sendo um grande problema para a gente enquanto sociedade. Antônio, a gente tem agora essa onda, né, de proibição dos celulares nas escolas, né? O governo estadual já fez um movimento quanto a isso, agora o governo federal também está preparando uma lei aí, né, para que os celulares eles sejam proibidos nas escolas. Você acha que isso contribui para a diminuição dessa carga de tempo que as pessoas passam online, principalmente crianças e adolescentes? Contribui sim. O cenário mais recente que já trouxe alguns resultados é do Rio de Janeiro, que após a proibição, você teve uma certa, não vamos chamar de revolta, mas uma certa dificuldade dos jovens de lidarem com a abstinência, e eles mesmos relataram isso, só que após alguns meses dessa proibição, revelou-se um maior poder de concentração, maior desenvolvimento cognitivo, maior relação física offline e, principalmente, o que para a gente enquanto sociedade é importante dizer, redução drástica dos casos de bullying e cyberbullying. Ou seja, acredito que o controle aí no ambiente educacional no Rio já trouxe bons frutos. São Paulo aprovou, deve caminhar para o mesmo conceito e nacionalmente, como você disse, acredito que nos próximos meses já vai ser uma realidade. Cada caso é um caso, cada escola sabe aonde as atividades pedagógicas podem ser adaptadas pontualmente, mas esse excesso tem feito mal para a nossa sociedade, infelizmente. Antônio, para a gente ir encaminhando aqui para o final, como você vê o futuro das redes sociais aqui no Brasil? Você acha que cada vez mais a gente vai ver esse aumento de pessoas conectadas, das empresas explorando esse espaço online? Como é que você avalia isso? Eu vejo que as empresas vão cada vez explorar mais, porque o faturamento justifica, mas elas também estão sendo pressionadas pelos governos, como aconteceu no Reino Unido nessa semana que passou, para que elas também façam campanhas de incentivo, de desconexão, de combate às violências dentro das plataformas, até com o perigo desses presidentes, diretores das Big Tech serem presos, caso não façam. Então eu vejo um avanço para a regulação, eu vejo um avanço também para o ambiente comercial, de compreender que precisa qualificar melhor a informação e a publicidade que se oferece. Eu vejo evolução do ponto de vista da saúde, que a preocupação vai ser cada vez maior, então isso vai estar em debate nas escolas, e da educação a gente está vendo a evolução com a proibição. Claro, né, cada ano as coisas evoluem
de uma forma rápida, porque a tecnologia ela é dinâmica, mas eu acredito que 2025 tende a ser um pouquinho melhor, porque a gente está vendo regulações, né, não totais, mas você vê o Estado, você está vendo os educadores, o pessoal da área da saúde com a preocupação devida que tem que se dar para esse tema. Eu acho que a palavra que fica aqui, né, Antônio, é o bom senso, né? A dosagem certa na hora de acessar, na hora de publicar, na hora de interagir dentro de uma rede social, né? É verdade, porque nós sabemos o quanto desconectar é importante, quanto boas horas de sono são importantes, quanto aquele bom conteúdo do livro te ajuda a controlar a sua ansiedade também. E esse excesso de vídeos são pílulas de estresse que a gente vai jogando ao corpo o tempo todo. Não significa que eles não trazem coisas boas, porque tem muita coisa boa nas redes sociais, na internet como um todo. Mas saber dosar, eu acho que vai ser o grande desafio aí dos próximos anos para nós brasileiros e para os outros países que também estão altamente conectados. Antônio, é isso. Valeu, obrigado pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein? Obrigado, Gustavo. Um grande abraço para vocês todos. Tá, esse foi o Antônio Jalfuza Júnior falando sobre o tempo que os brasileiros passam nas redes sociais.